eu sou Matheus Felipe de Castro e estou apresentando mais uma TV Comped. E hoje temos aqui como entrevistado o professor Felipe Chiarello. Ele que é professor doutor do Mackenzie, diretor da Faculdade de Direito e vai conversar conosco aqui hoje a respeito de mestrado profissionalizante. Olá, professor Felipe. Olá, obrigado. Primeiro agradecer o convite, né? E dizer que é uma honra participar desses diálogos do Comped. É sempre um prazer para nós também. Professor, só poderia falar um pouco a respeito da história do mestrado profissional no Brasil? Sim, eu inclusive participei no Conselho Superior da discussão primária do mestrado, que começou com esse nome, mestrado profissionalizante. Na época do então Abílio Baeta, que agora volta à CAPES, era o presidente da CAPES, era o Abílio Baeta, e agora ele retorna à CAPES, então ele volta a ser presidente, né? E exatamente quando ele concluiu o final da discussão. Nós tínhamos ainda, nós queremos um prazo ainda para ouvir as entidades, ele falou, não, nós temos que colocar isso no ar. E publicou o regimento final do mestrado profissional. Chamava na época mestrado profissionalizante, nasceu com esse nome. E a ideia é que ele fosse terminativo, naquela época, que se a pessoa quisesse fazer um mestrado, para a área profissional, para quem quisesse dar andamento nisso, e só. Ele não tinha um vínculo, ou a necessidade, ou a aderência à docência, como tem o mestrado acadêmico, ou a produção científica. Ele visava responder uma demanda da sociedade, e então abarcar uma discussão mais dessa área técnica ou profissional. Só que, para nós, era uma coisa muito complexa. Nós tínhamos sérias divergências com relação a isso, tanto que nós publicamos na Revista Brasileira da Pós-Graduação, número 4, um artigo criticando a matriz do mestrado profissional, porque ela diminuía o tempo do mestrado, ela diminuía o financiamento, ela não se preocupava com critérios de produção científica, ela podia ter professores que não eram doutores. Então, qual o medo que a gente tinha naquela época? O medo é que se distorcesse efetivamente o mestrado acadêmico, que o mestrado acadêmico passasse a ter um critério menor no Brasil, e aí a gente pudesse então ir para o doutorado direto, ou uma desconsideração completa do mestrado para que ele todo virasse profissional. Esse era o nosso grande receio. E tinham outros receios e a gente colocou isso tudo no artigo. 10 anos depois, eu até escrevi um artigo, agora já faz muito mais tempo, nessa edição, né? E nós temos um artigo, inclusive, que eu vou publicar daqui a pouco, discutindo quais foram os nossos medos que se concretizaram e quais os que não se concretizaram. Naquela época, por exemplo, eu era veementemente contra aquela matriz, mas depois eu pude ver a evolução dessa discussão, que o mestrado profissionalizante passou a ser chamado mestrado profissional. Ele também levou critérios de produção em conta e aí eu pude analisar, eu fiz uma pesquisa analisando todas as produções de todos os mestrados profissionais mais importantes no Brasil, de todas as outras áreas, que não do direito, porque nós hoje no direito só temos 3 mestrados profissionais reconhecidos pela CAPES. O primeiro na GV, que já tem uns 6 anos. Agora nós temos, em 2015, nós tivemos Unifor e Unicinos, que fizeram 2 outros mestrados profissionais em Direito. Nós temos um mestrado anterior, na GV Rio, que tem uma aderência à área de Direito, que é de Administração do Judiciário, mas ele foi publicado na área multidisciplinar. Isso é um sintoma exatamente daquela época. A área de Direito não reconhecia os mestrados profissionais. Então, era uma dificuldade, tanto que a Escola do Rio, da GV do Rio, optou então por propor esse mestrado na área multidisciplinar. Ainda hoje existe resistência da comunidade científica do direito? Sim, existe uma parte da comunidade que não aceita e é contrária ao mestrado profissional por princípio. Nosso posicionamento evoluiu no sentido de que a gente acha que o mestrado profissional tem sim aderência em algumas áreas específicas do direito para responder a demandas da sociedade. E eu vou citar 3 áreas que eu acho que o mestrado profissional é fundamental. Eu acho que a área de propriedade intelectual nós poderíamos fazer. O Brasil é um dos únicos países que tem ainda o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Nós estamos anos-luz atrás de vários países muito mais envolvidos nisso. Nós saímos agora num ranking mundial de países que aproveitam a área da TI
em 73º lugar, num ranking de 72º, no ranking de 140 e poucos. Quer dizer, a gente está aí, 130 e poucos, a gente está abaixo da metade da linha e uma posição muito ruim. A gente caiu em relação ao mundo de países que aproveitam a propriedade intelectual. E o Brasil tinha que fazer o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual e não industrial. Nós tínhamos que dar esse passo. E tinha tanta gente que podia ajudar o Brasil a melhorar na produção de patentes, dessas questões de área. Outra área que tem uma aderência é a área de direito notarial registral. Como o Brasil está atrasado nessa área de direito notarial registral? Quer dizer, realmente não tem sentido, né? Todos os processos e procedimentos. O Brasil tenta avançar nisso, mas se tivesse um mestrado profissional, ou seja, a academia pudesse dialogar com a área técnica, no sentido de responder demandas da sociedade, sem uma necessidade de um aprofundamento específico numa pesquisa mais densa, a gente pudesse responder essas demandas, isso teria todo sentido na área do mestrado profissional. E a terceira área, eu acho que a área empresarial certamente tem vários focos que não demandam uma pesquisa profunda e poderiam responder anseios, por exemplo, da BMF Bovespa ou de outras áreas assim que têm uma aderência e que precisam de respostas mais imediatistas, mas que a academia pode participar. Eu acho que você excluir a academia dessa discussão é deixar de cumprir a função social da universidade. A gente tem que sair dos muros altos das universidades, das faculdades de direito e trocar com a comunidade. Por que não com a comunidade profissional, técnica? O mestrado profissional já é uma realidade. E as suas perspectivas de futuro no direito? Sim, eu acredito que agora, depois dessa última criação de 2 vice-presidentes, né, da área, um vice-presidente da área ligado aos cursos de mestrado profissional no direito, eu acho que é fundamental a gente criar um paradigma do que nós queremos que o nosso mestrado profissional em direito seja. Eu acho que falta essa discussão na área, eu acho importantíssimo. Por isso que nós propusemos, inclusive, uma mesa de discussão dentro do Comped. Qual o paradigma que nós queremos? É importante que o direito diga a CAPES, nós temos as nossas especificidades, elas são essas. É importante que a gente fale, olha, o estado da arte do mestrado profissional de direito seria isso. Até para que os próximos programas possam se pautar por algo que a comunidade discutiu. Eu acho que a gente dizer assim, olha, não vamos discutir. Somos contra porque somos contra, ou não porque não. Eu acho que é fugir a uma discussão que é importante para a área. Professor Felipe, eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigado. Eu que agradeço, sempre à sua disposição. O seu convite será sempre aceito com muito carinho. Com certeza.